Eu queria mostrar para vocês que o catecismo, para vocês lerem, porque a gente não lê o catecismo da Igreja Católica, isso aqui é doutrina, igual um livro de romance, né? Então, ele tem 4 partes que vocês podem separar. Olha, a primeira parte é sobre a profissão de fé. Ela está na página 19, olha aí esse capítulo. Chama Profissão de Fé. Então, vai explicar tudo o que é eu creio, nós cremos. Olha aí, página 18. Achou? Acharam? Então, essa primeira parte vai até a página 400, mentira, pulou, até a página 299, que vai explicar sobre a liturgia, que é a celebração do mistério cristão. Então, leiam, aprendam sobre essas coisas, né? Acharam? Você separar? Achou? A terceira parte é a vida em Cristo. Essa já está na página 464, mais ou menos. Dentro dessa parte, gente, dentro desse capítulo, está uma coisa que a gente precisa aprender muito. Na página 548, vai explicar os 10 mandamentos. Então, aqui vai nos ensinar a confessar. Que cada mandamento, onde a gente peca em cada mandamento. Então, é espetacular, que isso aqui é absolutamente didático. Então, isso vai até, é tanta coisinha marcada nesse coisa aqui, que é impressionante. Vai até 7º mandamento. Eu acho que ele vai até isso. Ele vai até 654. Ele explica os 10 mandamentos, explica detalhe por detalhe, para a gente poder perceber o que é pecado, o que não é pecado em cada mandamento. Então, eu achei ele tão fácil, assim, tão didático, para a gente falar, não faço confissão direito, eu não sei como é que confessa. Então, em cada mandamento, ele te coloca o que é referente àquele mandamento. Então, isso facilitou demais. A última parte é sobre rezar, a oração cristã, para a gente aprender a rezar, é tão lindo. Então, as formas de oração, a vida de oração, esse livrinho para a gente poder consultá-lo, para a gente poder aprender as coisas. Ele é fácil, é uma leitura boa, uma leitura fácil, não tem nada difícil nele. Vocês podem ir e voltar quantas vezes quiser. Mas é bom ter, mas não só ter. A gente tem que ler, né? Ficar só na estante, o conhecimento não consegue passar, né? É preciso abrir o livro e ler. Mas eu achei que ficou ótimo. Falei, não, você tem que mostrar. Vocês sabiam que tinha parte só da explicação dos mandamentos para a confissão? Sabia? Já tinha lido? Não. É porque a gente tem as riquezas guardadas, né? A gente tem que abrir para ler. Muito bem. Quem está com a palavra de Deus, abre em João 6. Pronto? Amém? Está na misericórdia ainda procurando. Acharam João 6? Então, a gente continua nos discursos sobre Eucaristia, né? Jesus, vão ser 4 domingos, nós já fizemos 2 sobre Eucaristia. Mas aqui eu quero falar com vocês de uma frase, um versículo que Jesus disse, e ele disse assim: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Palavra da salvação. Essa frase é para a gente poder pensar muito, porque muitas vezes quando a gente escuta vida, a gente acha que vida é subsistência. Vida não é subsistência. Subsistência é pensar no que você vai comer, vestir, beber, etc. Quando Jesus fala que Ele vai dar a vida,
E a vida em abundância é uma outra coisa. É muito além de comer, de beber, de vestir, ok? Então, o que tem que ficar guardado em nós? Isso é uma coisa que tem que estar tão guardado no seu coração, que isso tem que te motivar, tem que ser a essência que você volta. O que tem que estar guardado em você? Eu sou um filho ou uma filha que só existe porque é um sonho de amor de Deus. Vocês têm que ter essa certeza no coração de vocês. Por que eu existo? Porque Deus sonhou comigo. Por que você existe? Porque Deus sonhou com você. Ele te desejou para uma vida eterna. Compreendem? Então, isso é uma coisa que tem que estar gravada. Ele não te desejou, não te criou para viver 40, 50, 60, 90, 100 anos. Eternamente. Eterno. Eterno é seu amor. Eterno. Então, quando Ele me criou, que enquanto Ele me fazia, só Ele nos viu no útero da nossa mãe, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Isso é que a gente precisa entrar em consenso, qual é esse projeto para a gente dar conta de cumprir. Mas isso é a raiz que tem que nos mover. Quem eu sou? Eu sou um filho amado. Eu só existo e só permaneço assentado aqui. Só estou viva até esse momento porque assim Ele quer. O amor dEle que nos sustenta. Então nós sabemos que a gente veio do amor e que nós voltamos para o amor. Então nós temos consciência que isso aqui não é o eterno, aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Se a gente está de passagem, a gente não pode andar com muito peso, a gente não anda, não é assim? Não é? Então essas coisas para a gente poder caminhar aprendendo essas coisas. Quando Jesus vem e diz que Ele veio para nos dar a vida, às vezes a gente não tem muita consciência do que um Deus vivo pode nos alimentar, pode nos saciar, porque Jesus diz assim, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Fome de quê? Fala, Jesus, mas a gente come, porque a alma é incorpórea, essa é outra verdade que vocês têm que carregar. Deus Pai fala isso tão bonitinho para Catarina de Siena, Ele fala, Catarina, vocês já sabem que vocês são corpo e alma. Então nós temos que cuidar das coisas do corpo terrestre e das coisas espirituais do céu, ok? Eu não posso cuidar só de um lado, porque se o outro lado adoece, e vice-versa. Se eu hipertrofiar só no espiritual e não cuidar do corpo, esse corpo Ele nos deu, não é assim? Nós não somos o templo onde Deus habita, então não temos que cuidar desse corpo? Temos, inclusive, porque ele vai ser devolvido na eternidade. A gente que não consegue compreender a dimensão disso, mas esse corpo será devolvido. Deus Pai fala que a gente nem vai sentir falta desse corpo, mas que Ele irá devolver. Então, vocês imaginem, esse corpo eu tenho que cuidar, Ele me deu ele de presente e Ele habita em nós. Se eu cuidar só daqui e não cuidar da alma, a alma adoece. Se eu cuidar só da alma e não cuidar do corpo, o corpo adoece. Então, a palavrinha da nossa vida chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Mas é tão interessante que nós precisamos entender que nós temos 3 tipos de fome. Além do corpo, além da fome física, nós temos fome. E nós temos uma mente, a nossa mente, ela é ávida de saber. Então existe a fome, né? As mentes estão famintas. O que é capaz de saciar a minha mente? Eu preciso conhecer a verdade das coisas. Porque se eu não sou alimentado, igual estou passando aqui para vocês o catecismo, se eu não sou alimentada pela palavra de Deus, eu fico sujeita a qualquer coisa que o mundo traz. Aí tem um vento de uma seita nova, eu vou lá. Tem uma moda de cá, eu vou para cá. Mas eu não tenho a certeza daquilo que me conduz. Então, nós temos que caminhar de forma que a nossa fé seja madura. O que é uma fé madura? É a fé que a minha vida tem que retratar aquilo que eu creio. Eu não posso ter uma discordância daquilo que eu falo para aquilo que eu estou agindo. Senão.
E a fé madura, aquela que pode bater o que bater, a gente permanece. Como que isso é difícil? Porque a gente crê em Deus, mas a gente é cheio de superstição. Está certo ou errado? Está errado. Se eu creio em Deus, é em Deus. Eu creio em Deus, meu irmão, chegou uma cartomante maravilhosa, vai contar tudo da sua vida. Estou falando mentira? Está certo? Claro que não. Não, aquela fulana joga búzios, tarô, sei lá como é que é. Está certo? Claro que não. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Ou eu creio nele, ou eu creio no resto, que eu tenho que ler horóscopo antes de sair de casa. Qual que é a cor da roupa de hoje? Isso é de chorar. Então, nós não caminhamos a nossa vida cristã. Porque para mim poder, da mesma forma que se eu tenho uma meta, se eu quero, igual eu falei com um cliente, não te falou, eu vou fazer relações exteriores, maravilhoso, quantas línguas já está falando? Tem que ter meta. A minha vida espiritual ela tem que ter meta. Quantos de nós estudamos, pelo menos um pouquinho por dia, a palavra de Deus? Bobagem pensar nisso, né? Mas se a gente não, como é que nós vamos crescer espiritualmente se eu não conheço nada? Preste atenção, nós estamos caminhando para poder voltar para casa, para viver com um desconhecido? Gente, nós vamos encontrar com Deus. Vai falar o que com Ele? Oh, bem que você existia, falaram mesmo que o Senhor existia. Como é que nós vamos fazer? Preste atenção, eu falei com vocês a semana passada, ou retrasado, já não sei, que Teresa de Ávila, quando foi receber a última Eucaristia, que se chama viático, é da viagem. Olha que coisa linda. É a última, para você poder ir embora para casa. Olha que coisa escandalosa. Na hora que ela viu que o sacerdote estava chegando, ela se posiciona e fala, olha para a Eucaristia e fala, já era tempo da gente se conhecer. Ai, coisa chique. Quantos de nós vamos dar conta de falar isso na hora dessa? Falar, não, Jesus, eu não quero ir embora. Vai ser assim, apavorado, né? Então, a gente precisa conhecer, se eu não investir, nós estamos vivendo um mundo onde o ateísmo teórico e prático, ele vai sendo insinuado. E se vocês não tiverem conhecimento da palavra, da verdade que sustenta vocês ficam balançados com qualquer afirmação que as pessoas fazem. Outro dia uma me falou assim, não, doutora Filó, é porque eu ainda não defini, eu pego assim um pouco de cada religião. Falei, e constrói a sua. Constrói que te agrada. Está certo? Não. Falei com ela, está errado. Esse caminho não vai te levar a lugar, não. Vai até te levar a um lugar específico. Mas está errado. Você tem que firmar naquilo que você crê e caminhar com isso. Então hoje é tão impressionante assim, como que o mundo está trabalhando para que a gente não creia mais em Deus. Para que tire isso de nós. Que hoje a verdade é, você tem que viver aqui agora e ser feliz aqui agora, é só divertimento, é não pensar, não pense, pensar, porque eu tenho que pensar que agora, só aqui que eu vivo, porque se eu pensar um pouco mais, se eu meditar, eu vou pensar na eternidade, se eu pensar na eternidade, eu vou sofrer pressão psicológica. Onde é que o mundo está? Que pressão? Como é que eu vou não falar com vocês? Que cada dia que eu caminho eu volto para casa, eu tenho que pensar porque eu vou viver lá. No momento da minha morte, a alma já está lá diante dele. Com inteligência, está lá firme, andando firme, conversando com ele. E nós não podemos distrair disso. O mundo hoje quer te distrair, quer tirar você do foco que é Deus, que é essa verdade da nossa vida. Então, quando a gente não tem uma alimentação, não é alimentado, nós vivemos uma das maiores pobrezas que pode existir, que é a pobreza espiritual. Essa é triste. Então, isso é uma mente vazia, uma mente não saciada. É uma mente que vai para qualquer lugar, porque ela não está alimentada. Então, se o homem dá as costas para Deus, deu eclipse para Deus, falou, eu vivo sem Ele, o homem morre. Porque a gente só se entende a partir de Deus. Como é que vai fazer a vida sem Ele? Então, hoje há uma tendência a tirar Deus do mundo. Cuidado, porque nós somos cristãos. Então, na carta de São Paulo, no domingo, aquilo que eu falei com vocês, presta atenção como é que as leituras se somam.
Na segunda carta de São Paulo aos Efésios, o Paulo falava assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Então a nossa inteligência está nos levando para onde? Se eu não medito a palavra e isso não me faz chegar mais perto de Deus, tem algo que está errado. Eu não posso continuar vindo na igreja e morrer de fome. Deus quer nos alimentar com a palavra, porque a palavra tem que gerar vida em nós. Então presta atenção na pobreza que a gente pode estar vivendo, a pobreza espiritual. Há uma outra pobreza que é de chorar, que é a pobreza moral. Porque se eu não tenho consciência que eu sou um filho de Deus, e que a grande missão que nós temos que viver aqui, que para mim hoje é uma das missões mais difíceis, para mim é a missão mais difícil que Deus nos deu, que é a missão de ser filho de Deus. Porque as nossas atitudes têm que refletir o Pai que nós temos. Por isso que é tão sério. E aí nós não temos muitas vezes consciência do pecado. Não preciso confessar não, filho, eu confesso comigo mesmo, eu falo com Deus. Falei, ótimo. Está errado. A gente precisa vir até primeiro conhecer o que é pecado. Primeiro avaliar a minha vida sobre a palavra de Deus. A palavra que Ele me disse na minha vida, o que não está certo. Perguntar para Ele, Jesus, olha por onde eu ando e vê o que não está bom. Ter a coragem de pedir isso a Ele. Ter a coragem de se ver. E falar, Senhor, eu tenho uma fome. Essa fome moral, que eu perdi a noção, porque eu preciso receber a graça. Eu preciso receber a graça de Deus, para me poder mostrar, me fazer reconduzir por um outro caminho, para virar um homem novo, me despojar, como diz São Paulo, do homem velho, e nascer um homem novo, porque a partir do momento que você é alimentado na palavra, que você toma consciência que você é filho de Deus, que você toma consciência daquilo que Deus ensina, você avalia a sua vida, você fala, opa, eu estou com uma miséria moral, eu estou numa pobreza moral, que precisa ser alimentado. Então, a nossa alma precisa ser curada, e ela é curada pela graça de Deus. Nossa Senhora fala, o grande remédio que o mundo precisa, é o remédio da confissão. Porque nós precisamos receber um banho na alma, para poder ter vida nova. Dentro de nós não coabita Deus e o pecado. Quem vai embora? Deus. Ele não vai ficar. Falou, mas aquele pecadinho de estimação não existe. Mas só mais uma vez? Não. Só essa vez? Não. Mas por que a gente tem que fazer isso? Por amor. Deus vai te obrigar? Não. Quando é que vocês vão conseguir viver isso? Quando é que nós vamos conseguir viver? Ser tentado em uma coisa e falar não. Por que eu vou dizer não? Porque eu amo a Ele acima de tudo. Enquanto a gente não amá-lo, a gente vai permitir viver um pé no mundo, outro pé cá. E não estamos em lugar nenhum. Qual diferença fazemos diante dos pagãos? Zero. Mas enquanto a gente ainda não viver a nossa conversão, a gente não entender que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, que Ele é o meu amor, a minha vida, a minha luz, eu não sou alimentado. Então a gente vive na fome. Vive na fome. Porque a gente vive no pecado. A gente não experimenta a alegria de ser entregue a Ele. A gente não experimenta. A gente reza assim todo dia o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que é difícil viver daquilo que Deus manda hoje. Como que é difícil viver de Deus e somente de Deus. Gente, quando a gente descobre que tem Deus, significa ter tudo. Mas a gente não acredita nisso. Mas eu só tenho Deus, fala agora que ficou bom. Se você só tem Deus, você tem tudo. Tudo é tudo. Quando o François Xavier estava preso, já contei desse livro de vocês, desse livro, chama 5 Pães e 2 Peixes, é espetacular. Era um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou na China, e ele foi preso, e ele ficou preso 9 anos, sofreu demais, né, coisa louca, foi internado algumas vezes, porque o lugar não tinha nem janela, vivia mofando o colchão dele,
E até falava que queimaram as Bíblias, queimaram tudo, não tinha nada. Ele ficava escrevendo os trechos que ele lembrava, né? E um dia ele está arrumando a cama, uma tristeza louca. E ele escutou, Jesus falou com ele assim: François, você é tão rico. Ele falou: hein? Mas, gente, tinha nada, nem uma Bíblia, tinha nada. Arrumando uma cama, mofada. François, você é tão rico. Ele falou: sou, senhor? É, ué. Ué, se o senhor está falando que eu sou rico. Ser rico, Xavier, você tem o meu amor. Ai, como nós estamos longe de viver isso. Até estremeço quando eu escuto umas frases dessas. Como nós estamos... Não, sim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas minha conta bancária tem que estar assim, tem que estar assim, tem que estar assim. Como que é difícil para nós despojar das coisas materiais. Como que as coisas, à medida que a gente vai tendo o carro, casa, sei lá, tudo que vocês quiserem ter, essas coisas passam a nos possuir. Elas passam a ser donas de nós. E nós não damos conta de imaginar que vai perder um negocinho desse. Como que é difícil isso. Está vendo, né, que Jesus é o pão que nos alimenta? Que a gente nem imaginou que tinha essas fomes. Essa fome da mente, a mente vazia. O coração, a graça de Deus que não alimenta a nossa alma. A alma tem que ser alimentada. E aí nós vamos vivendo a pobreza espiritual, pobreza moral, porque a gente vai perdendo a noção de pecado. Tudo pode, né? Nós já estamos no mundo, que bobagem, Filó, isso existe, que bobagem. Isso pode, isso era antigamente, como vocês escutaram recentemente. A Bíblia está antiga, a gente precisa escrevê-la de novo, né? A palavra de Deus não vai mudar nem um pingo, nem um jota, até que ele volte. A palavra de Deus não vai mudar. Mas enquanto eu não alimento tudo isso, não vou compreendendo, eu vou vivendo uma fome do meu coração. Eu sei, encontro pessoas que falam, e quantas vezes essa semana as pessoas falaram: doutor, eu tenho tudo, mas tem um buraco em mim. O que está faltando? Deus. Porque a fome que Ele alimenta o nosso coração é fome de aprender a amar. Nós somos egoístas, nós somos gananciosos, nós somos avarentos. A gente não dá uma roupa usada, fala, vai que a moda volta. Nunca mais vai servir, porque já engordou, não serve. Está lá firme. A moda, se voltar, volta repaginada. Vai acumulando, para quê? Para dar trabalho na hora da morte, porque até que o povo distribui tudo. Estou falando mentira, não, sou muito prática, gente. Serve e usa, não serve para frente. Mas serve, dá para frente enquanto o outro pode usar. Não é para virar pano de chão, não. Nós somos avarentos, egoístas, tudo é meu. Que bobagem. Somos filhos do mesmo Pai. Então como é que eu posso ter e você não ter? Presta atenção. Então enquanto a gente vive prendendo para nós, que a gente não aprende a dividir, não aprende a ter solidariedade, não aprende a ter compaixão, está errado. É só Jesus que tem que vir para nos ensinar o amor, para nos encher de amor, para amar em nós, conosco e através de nós. É só Ele que pode transformar a nossa vida, mais ninguém. Enquanto a gente não compreender por que Ele é o pão da vida, por que Ele nos alimenta, porque nós somos miseráveis. Ele tem que alimentar a nossa alma, isso em cada Eucaristia Ele pode fazer. A minha mente, a minha alma e o meu coração. Ele precisa me ensinar a amar. Senão eu passo perto do meu irmão que está ali e nem ligo para ele caído. Estou falando mentira? Não. Fui procurada essa semana passada lá no hospital. Uma das médicas da infectologia falou: Filó, estou apavorada. Com o quê, minha filha? Não é nem com as bactérias. Eu estou apavorada com a geração nova dos residentes. Não existe empatia. Não existe compromisso com o outro. Então marca uma aula aí que nós vamos dar aula para elas. Vamos conversar um bocado. Tem que conversar sobre a atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Isso é brincadeira. Mas será que é preciso alertar que eu estou cuidando do outro que é humano como eu? Onde está a dificuldade? Porque o coração está vazio, não tem Jesus. Por isso que essa geração tão profissionais péssimos, porque não foi ensinado em casa, desde a infância, não é na escola, porque na medicina, se você entrar sem conhecer Jesus, você sai com o diploma de ateu, um de médico ou de ateu. Mas é em casa que se ensina para os meninos que existe um Deus a quem você se curva,
que Ele é o Senhor absoluto que te criou e que você vai voltar para casa para ficar com Ele. É Ele que pode saciar as nossas fomes, somente Ele. Senão o mundo te empurra para o divertimento. Não estou falando para ninguém passear, distrair, não é isso não. É porque o pessoal entra numa loucura que tem que passear sem parar. Não pode parar, não pode pensar. Não pode. Pensar faz mal. Não se compromete, então vive uma vida aqui completamente descomprometida, sem saber que tem uma continuidade. Eu não quero que vocês tenham surpresa na hora que fechar os olhos aqui e abrir e falar, tem um mundo espiritual que eu não sabia? Real. Mais real do que vocês que eu estou vendo aqui. Nesse momento aqui agora. É porque a gente não é capaz de ver, mas aqui deve estar lotado de anjo. Fala, filó? As únicas pessoas que eu vi descrever isso eram as crianças. No momento da morte, elas descreviam a chegada dos anjos, né? Então, nós não acordamos, o mundo parece, a sensação que eu tenho, que o mundo está sonolento. É como se tivesse dado uma droga para o povo só dorme. O povo não desperta, fala, acorda. Acorda. Nós acabamos de receber Jesus vivo agora. É o único capaz de dar um sentido na nossa vida, de transformar a nossa vida. De nos ajudar de verdade a viver uma vida comprometida, primeiro com Ele. Porque o resto Ele vai colocar. Primeiro estar à disposição dEle e falar, Senhor, o que eu posso fazer contigo hoje? O que eu posso fazer por Ti hoje? É estar de verdade, sabendo que eu não estou brincando, mas que a nossa vida tem um sentido, a nossa vida é útil. Deus precisa de cada um. E no projeto de salvação, um dia nós iremos ver o que nos cabia. O que nos cabia nesse projeto encantador dele da salvação? O que nos cabe? Então é preciso compreender que Ele é o único que mata a nossa sede. Ele é o único que mata a nossa fome. É o único que vai poder equilibrar a nossa alma, a nossa mente. Ele pode, com a palavra, Ele vai nos saciar na mente, com a graça no coração e com amor, com amor no nosso coração. Por que não estamos dando conta? Por que estamos vivendo, parecendo lamurientos, reclamando, precisando de estímulo, precisando de remédio para ficar animado? Porque estamos longe de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso amor, é Ele que põe a gente em movimento. Sem Ele somos nada. Com Ele a gente continua nada, mas só sabemos que somos um nada amado, entendeu? É o que muda. Quer que você continue sendo nada, mas assim, amado. Eu sei que eu sou amada e que minha vida não é à toa, ela tem um propósito. É preciso entender isso, né? Quando a gente descobre isso, a gente vai viver isso aqui que São Paulo falou. Ele fala, despojai-vos do homem, o homem velho, que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai. Somos feitos para a eternidade, que somos criados para o amor, não fomos criados para a dor, não fomos criados para a morte aqui, mas para viver eternamente com Deus. O que nós estamos fazendo em resposta a esse amor incondicional? Não podemos viver nesse marasmo, sabe? Acorda, levanta para trabalhar, volta para casa, arrasta o pé, fala, ó vida, ó luta, ó céus. Não! Fomos feitos para viver na alegria de cada dia, de poder despertar, de não ter nada doendo, você ser capaz de levantar de uma cama, tomar banho sozinho, escolher a roupa, escolher seu perfume, levantar e falar à sua disposição, Senhor, que só para isso nasci, para vos amar e vos servir. Viver com alegria de cada dia, um dia de cada vez, que esse pode ser sempre o último. Vive a aventura de cada dia e fala, hoje eu vou viver só do Senhor. Experimenta. É um escândalo. Presta atenção em viver o dia, cada minuto que Ele te dá, atento ao que Ele quer. Fala, o que será que Ele está escondendo nesse momento aqui agora? É espetacular. Esteja em sintonia com Ele. Ele é o pão que te alimenta, que te dá sustento. É Ele que é a sua energia para te pôr de pé, para correr. Só Ele faz você ter asa para voar. Só Ele renova o nosso cansaço. Só Ele nos restaura. Só Ele nos faz de novo. Só Ele pega o homem velho e fala, vamos começar outra história. Cada vez que a gente confessa, começamos uma nova história. Não esqueçam disso. Por isso Ele é o pão que dá a vida. Não é o momento, Ele dá a vida, porque a vida que Ele quer é eterna. Ele quer dar um sentido grandioso, Ele não quer que a gente fique preso nessas coisas pequenas que nos destrói. Para com isso. Termina o namoro, o mundo acabou. Pelo amor do Senhor.
Então, a gente tinha uma residente lá toda batida. O que aconteceu? Terminou na minha filha, a sua idade vai 1, vem 18, minha filha. Para com isso, gente. A sua vida não pode estar encerrada ali. A nossa vida tem que ter um propósito maior, que é Deus, nosso Senhor. Filó, é porque eu perdi alguém. Sai do dia da morte. Sai da hora da notícia e caminha. Anda e chora, mas anda. Por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho onde chegar. E eu preciso viver na fé de alguém que me ama. Ele tem um propósito em tudo, e quem vai me ajudar? Ele, porque ele falou que estaria conosco todos os dias. Qual Deus, gente, a gente pode imaginar que viria todos os dias, ele desce do céu, todos, para ser seu alimento, para ser o seu sustento. Se você está entristecido, ele fala, sou sua alegria, coragem, eu estou aqui. Você fala, Jesus, estou meio confuso com as coisas que o mundo está falando. Ele fala, vou te mostrar o que eles estão te contando. Tudo mentira. Vou te dar a palavra certa. Que lindo o dia que Faustina, lembra de irmã Faustina, Santa Faustina da Misericórdia, né? Eles estavam no retiro, ela estava apressada para ir para uma palestra, e falou, Faustina, vai não. O que eles vão dizer em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Escândalo, uma coisa dessa. Eu vou falando isso com ele. Sabe aquele negócio que o senhor falou com a Faustina? Eu falo, porque quando eu tenho muito tempo para estudar, o senhor podia fazer comigo, igualzinho, me dá em 1 minuto, gente. Olha que espetáculo essa coisa. Faustina, vai lá não, eu te dou em 1 minuto, que eles vão falar em 1 hora. Que Deus é esse? Que se compadece da nossa miséria, que vê você caído e fala, levanta minha filha, sou eu que estou aqui. Você fala, não tem força, você fala, eu sou sua força. Você fala, no seu caminho, ele fala, eu sou o caminho. Fala, não estou enxergando, ele fala, eu sou a luz. É desse Deus que eu estou falando com vocês, e que é vivo. Ontem uma mãe me falava lá no consultório, doutora Filó, tem 3 semanas que a gente está lá em casa desorientado, que o meu menino é um menino que exige muito, e que a babá falou que ia embora, e o valor que iam pagar para ela, a gente não daria conta. A gente estava desorientado, sem saber como ia fazer. Aí eu lembrei que a senhora manda a gente ir lá conversar com Jesus. E a senhora falou que a gente chega e conta o problema, né, doutora Filó? Chega lá e fala, Jesus, a babá vai embora, o senhor está sabendo? Claro que ele está. O senhor me ajuda? Como é que eu vou fazer sem a babá? É simples, eu converso com ele, é linha direta, é Tramontina, não precisa de rodear, não. Psst, passa a faca. Fala, psst, é só isso. Então tá, muito obrigado, está entregue, foi embora. Aí ela falou, Filó, você não acredita. Quando eu marquei o horário para a gente conversar, ela chorou e falou que não tem condição de ir embora, porque a questão não é só dinheiro, mas pelo amor que ela tem a ele. A doutora Filó chorava tanto, que ela achou que é porque ela estava ficando, não é pela resposta tão rápida de Jesus. Eu nunca imaginei que ele respondia tão depressa. Falei, porque vocês têm que aprender o que é conviver com ele, porque ele é vivo. Não existe uma riqueza maior na nossa vida. Tudo que te acontece, você pode correr em qualquer lugar de uma igreja e falar, vem cá te contar um negócio, você me ajuda? O dia que vocês aprenderem esse caminho, ele vai morrer de alegria. Que ele pode nos dar tudo. Vocês têm que se convencer de uma coisa. Deus te criou por amor, o que Deus quer para você? Que você seja? Vocês estão com medo de falar? Que você seja feliz. Se vocês não tiverem isso gravado no coração de vocês, vocês estão no Deus errado. O que Deus quer para a minha vida? Felicidade. Nós não vamos encontrar essa felicidade nas coisas que a gente acha que está. Que a gente acha que para casar tem que encontrar o príncipe. Mentira. Ou a princesa. Mentira. Costuma virar um sapo. Mentira, não é lá. A minha felicidade é Ele. Ele é o meu Senhor. Claro que ter um amor maravilhoso. Claro que ter filho maravilhoso. Tudo isso é bom. Mas o amor da nossa vida é Ele. Então, Ele que evita que a gente viva essas paixões desordenadas. Ele que coloca a nossa vida no lugar certo. É Ele. Então, quando a gente entender, Ele me criou para me ser feliz. Se tem algum caminho que não está dando certo, para diante dele e fala, onde que eu tomei o caminho errado? Aqui que eu peguei um desvio. Onde que eu peguei um desvio? Porque eu não estou feliz. Aonde que eu peguei o desvio? Vai lá e conversa com ele, porque a gente não tem coragem. É porque a gente começa a fazer as coisas, porque a nossa vida, primeira coisa que a gente tem que fazer é oração, para depois ter a ação. A gente faz a ação, depois reza para dar certo. A gente faz o mecanismo errado. Então a gente vai lá e fala com ele, eu estou querendo fazer tal coisa, o senhor está de acordo? É assim.
Se tiver de acordo, as portas vão se abrir. Combina com ele, eu sempre combino alguma coisa, porque eu não entendo ele direito. Eu falo, vou combinar um negocinho com o senhor. Se for assim, vai dar certo isso. Aí sempre dá certo. Nós dois combinamos. Ele deve falar sim, né? Eu falo, se o senhor tiver de acordo, eu vou ligar e a pessoa vai atender. Então tá certo. Aí dá certo. Se for isso, vai acontecer tal coisa. É porque eu tenho que entender, porque tem hora que é muito complicado para eu poder entender tudo. Mas vou lá e conto. Aprenda esse caminho. Aprenda que Ele é o único que te ama sem igual. Aprenda que é o único que vai ficar com você até o fim. E aprenda que é o único que vai matar a sua fome e a sua sede. E o dia que você entender que Ele é tudo isso, você nunca mais vai mendigar nada na sua vida. Deus não te fez para ser mendigo de nada. Nem de ideias, nem de afetos, nem de amor. Deus te ama sem igual. O único capaz de saciar todas as suas fomes é Ele e mais ninguém. E Ele é de graça. Todos os dias. É impecável. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Ai, perdi Ele hoje. Vai ter amanhã. Tem todos os dias. Ele te espera. Se não existe alguém que te deseja mais do que Ele. Vocês escutaram o padre falando quando ele fala, tenho sede. Ele tem sede de você, da sua alma, da sua vida. Ele fala, mas minha vida é tão nada. Não tem problema não, Ele vai fazer um brilho nesse nada. Por quê? Porque Ele é Deus, simples assim. Ele é o Senhor, do impossível. Então a gente conta as coisas para Ele e fala, não, eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele pode tudo. E Deus Pai fala para Catarina assim, Catarina, como que eu posso decepcionar um filho que confia em mim desse jeito? Não posso decepcionar. Que Deus Pai fala que das coisas que mais encanta Ele em nós é a confiança incondicional. Que a gente não vê. É a fé. Ele fala, essa confiança me quebra. Depois vocês leem esse livro. Essa confiança do meu filho que fala, mas eu espero nele. Por quê? O que me dá garantia de poder falar tudo isso com vocês? É o amor. Então nunca tenha dúvida. A situação pode estar difícil, a vida pode estar virada do avesso. Por que não vai ficar ruim? Porque Ele me ama. Por que ainda está ruim? Porque não acabou. No final, Ele tem o melhor para mim. Deus não tem o bom. Deus tem o ótimo. Guardem isso. Guardem isso. Estava rezando, para me encerrar, rezando, pedindo a Ele que a gente precisava de fazer, ajudar as crianças autistas carentes. De verdade. Fazer uma coisa de verdade. A Santa Casa precisava de fazer isso. Aí, se implica em dinheiro, e se implica em tanta coisa. E aí começamos a movimentar o projeto, depois vocês vão ver, isso vai ser inaugurado em Belo Horizonte, vai ser uma coisa extraordinária. E aí, rezando, né, levo os projetos para ele, né, para ver se ele aprova, etc., primeiro é nele. E aí a gente numa luta, nada dava certo no espaço. Oh, meu Deus, eu queria uma área assim, mas Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Eu falei, filho, não vou te dar uns metros quadrados, não vou te dar um prédio. E Ele deu um prédio. Um dia eu vou contar tudo para vocês. Porque Deus não dá o bom. E hoje a gente chorava com tanta coisa que aconteceu, de emoção, eu falava, Deus é assim. A gente está no ateliê pensando isso e está assim, ó, porque Ele é da abundância. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o dia que vocês entenderem que nós somos filhos dEle, estamos mendigando o quê? Está passando fome de quê? Está passando sede de quê? Se Ele é o único que pode saciar tudo isso em você. Louvado seja o nosso Deus que nos criou, que nos dá tudo isso e que esse amor dEle jamais vai acabar. Jamais vai acabar. É eterno e é de graça. Não desperdicem nenhum dia sequer, nem um minuto da presença dEle. Que Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que soube viver isso como ninguém, nos ajude na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abra em João, capítulo 6, e deixa grifado um versículo, para que você possa ler várias vezes, pensar nele várias vezes, que é assim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Palavra da salvação. Nossa vida, às vezes ela é muito marcada por perdas, né?
às vezes por situações que nos frustram, que nos deixam assim, com tantos ressentimentos, com tantas mágoas, que o nosso coração vai endurecendo. E às vezes a gente vem para a igreja com esse coração duro. E aí a palavra é dita, não faz efeito nenhum, porque ela não consegue penetrar. Então a gente precisa, para chegar na igreja sempre, para começar a rezar, para participar de uma missa, para estar num grupo de oração, ou dentro da sua casa para ler a palavra, a gente precisa de um coração contrito. Vocês já ouviram essa palavra na Bíblia, ok? Dá-me, Senhor, um coração contrito. O que é um coração contrito? Coração contrito, eu vou usar de uma imagem para que vocês nunca se esqueçam o que é um coração contrito. Então, se eu pego um bloco de terra seco, e jogo água nele, a água entra? Não, a paira, ela não penetra. Mas se eu pego essa terra e quebro ela, esfarelo ela, a hora que eu jogo água, a água vai deixar ela toda empapada, vai fazer o efeito que precisa. Então é isso que a gente precisa pedir a Deus, que faça isso com o nosso coração. Fala, quebra, me ajuda a tirar essa capa de ressentimento, de tantas mágoas, para que meu coração seja quebrado, para que eu possa entender, para que a palavra possa penetrar e que ela possa me transformar. Se não, entra e sai, não sei nem o que o padre falou, não sei qual evangelho foi lido, não sei qual que foi, não sei nada. Qual que foi o evangelho de hoje? Não sei. Qual que foi o santo de hoje? Não sei de nada. Mas você não estava na igreja, só no corpo. A alma foi fazer um tour. Mas eu sentei lá, só o corpo. Nós não podemos perder tempo, o nosso tempo é muito precioso. Demais, por demais. Então, São João Bosco, ele ensinava os jovens que para a gente assistir uma missa, a gente tinha que ter 3 P's. Eu estou falando isso porque sem o coração contrito, nós não vamos perceber nem que tem nenhum P, quanto mais 3. E o primeiro P, então, é tanta coisa que acontece numa santa missa, o valor de uma missa é algo tão indescritível, e que a gente precisa vir à missa estar de verdade dentro de uma celebração eucarística, que eu tenho que ter adoração, eu tenho que rever tudo, eu tenho que ser transformado, eu tenho que louvar a Deus. Ali é muita coisa que eu tenho que estar contrito, né? Viajando, né, da igreja. Então ele fala que tem que ter 3 P's. O primeiro P, que vai do ofertório até o momento que o padre eleva o cálice, é a paixão de Jesus. A gente ainda não compreendeu que durante a missa, Santa Missa, nós somos levados misticamente ao Calvário. E na hora da missa nós estamos aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com São João, com Madalena, com Maria de Cleófas, com as santas mulheres que participaram daquela atrocidade. Então, naquele primeiro momento do ofertório, até o padre levar, eu preciso pensar na paixão de Jesus. E aquela paixão de Jesus, o segundo P, que é por que aconteceu aquilo. O segundo P, por causa dos nossos pecados. A gente nem presta atenção nisso. Pecado, tem não. Vocês já conhecem aquele livro, claro que eu vou esquecer o autor, das 24 Horas da Paixão? Alguém já leu esse livro? Alguém já meditou isso na Semana Santa? Uma pessoa comigo, 2. Por 3 pessoas. Esse livro é espetacular. Ela é uma mística que vivia de uma Eucaristia por dia, e que Jesus põe ela para assistir às 24 horas da paixão. É algo de chorar mesmo. Aqui na igreja, toda Semana Santa, toda quinta para sexta, nós fazemos as 24 horas da paixão. Eu nunca faço as 24 horas, porque eu preciso dormir, nem que seja um pouco. Mas os jovens ficam aqui
24 horas em oração. Haja garrafa de café aqui dentro, mas é assim mesmo. Esses meninos ficam em adoração. E cada hora tem uma meditação. Por que eu estou falando isso? Porque de 11 à meia-noite, de meia-noite a 1 e de 1 às 2, é a grande luta de Jesus por causa dos nossos pecados. E o demônio fala com ele assim: você acha que você vai conseguir? Você acha que um homem vai dar conta? Então o maior sofrimento dele foi os nossos pecados. O maior sofrimento de Jesus não foi o físico, mas foi o que ele lutou. Porque ele não veio só para nos salvar do pecado, nos libertar do pecado, nos dar o direito à eternidade, mas ele veio para reparar os nossos pecados. Então ele sofreu demais. Por isso que a missa, ela tem um valor impressionante para as almas do purgatório. Porque para reparar os pecados, mesmo que já tenham sido perdoados, há uma reparação. É o sangue de Jesus que pode reparar. Então as missas é que tiram as almas do purgatório mais cedo. A gente precisa lembrar disso. São muitas coisas que a gente não compreende, que a gente não participa, que a gente não investe na nossa vida espiritual. Então a gente não estuda. Então esse livro chama As 24 Horas da Paixão. Existe o relógio da paixão. Na próxima Semana Santa, se vocês quiserem participar, vocês verão a beleza, que de hora em hora alguém medita. E é lindo de participar. Então, por isso que o segundo P são os pecados. Eu preciso que da hora que eleva o cálice até a hora que eu comungo, eu preciso falar com Jesus aos meus pecados. É aquilo que eu já falei com vocês. A gente comunga, na fila a gente pede a Jesus: eu creio, né? Vocês lembram das 3 coisas? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Se queres, o Senhor pode me curar. E o terceiro é ação de graças. Então o terceiro P é: qual é o propósito? Qual é o propósito da Eucaristia? A gente tem que pensar nisso. Por que eu comungo? Para que eu recebo Jesus vivo? Não pode ser algo de rotina. Já falei com vocês que a gente entra, todo mundo está comungando, também comungo. Não podemos fazer isso. É sagrado demais. Porque eu vou me encontrar, eu vou receber aquilo que Jesus falou: aquele que de mim se alimenta, qual que é o resto da frase? Viverá por mim. A gente não tem consciência dessas coisas. Assim como eu vivo para o meu Pai, que está vivo, assim que eu recebo a Eucaristia, cada um de nós que comungou, nós vamos passar a viver por causa e para Ele. Então eu vivo com Ele, por Ele e para Ele. Quando encerra a missa, começa a nossa missão. O padre fala algumas vezes: glorificai a Deus com a sua vida. Que as pessoas possam olhar aquilo que você faz e dê glórias a Deus pela sua atitude. Isso se chama vida eucarística. Então nós temos que sair da Eucaristia para viver a Eucaristia. Isso é vida eucarística. E é tão interessante que a gente sai da igreja, o primeiro lugar que a gente vai em geral é para a nossa casa. E quando a gente termina, a gente recebe essa missão da vida eucarística, a gente é convocado, a gente é enviado para aqueles que estão mais próximos de nós. Seja o marido, os filhos, seja a mãe, seja pai, seja os irmãos. E o quanto é difícil a gente viver essa vida eucarística em casa, não é? Como é que é difícil a gente mostrar para as pessoas que eu fui transformada por aquilo que eu recebi? Porque as pessoas nos conhecem. Sabe que muitas vezes a gente tem crise de ciúme, sabe muitas vezes que a gente briga por nada, sabe que muitas vezes a gente ainda nem deu um passinho, como é que eu vou chegar lá falando daquilo que eu senti? Como que eu posso dizer isto, né? Então é o nosso grande desafio, porque as pessoas que estão na nossa casa e que não vieram aqui receber a Eucaristia, elas não são nem melhores, nem piores do que eu que vi. Elas também escutaram tudo que eu já ouvi. Mas o que aconteceu foi que as coisas foram esfriando nela por alguma razão, e de repente Jesus virou uma história do passado.
A palavra não alimenta, não põe de pé. A palavra não anima, não enche o coração. E a presença real de Jesus na Eucaristia, nem sabe por onde passa. Então entra e sai, e aquilo não faz a menor diferença. Então vocês imaginam o nosso grande desafio de mostrar um Deus que transformou a minha história, que está mudando o meu jeito de olhar, e que eu estou mostrando para aquelas pessoas que às vezes estão azedas, né? Estão amarguradas, estão ressentidas, que aquilo o ressentimento ele faz uma capa no coração, ele endurece a pessoa. Qualquer coisa, porque a gente não pode mudar as coisas que chegam a nós. Muita tragédia, muita fatalidade não tem como mudar. Mas eu posso escolher a forma como eu vou viver isso. Posso ou não? Posso. Está na minha mão. Eu posso escolher a via do ressentimento e viver ressentido a vida inteira. E falar, sabe por que minha vida não andou? Porque fulano não deixou. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de... não sai daquele lugar. É preciso sair do lugar, do dia da morte, do dia da perda, do dia da falência, do dia do diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho que sair desse dia e andar. É isso que eu tenho que mostrar para o outro que é possível. Então, vocês não se iludam, porque pouquíssimas pessoas vão nos ouvir. Não se iludam. E vem aquela falar de Jesus. Ih, não vão te ouvir. A grande maioria não vai. Mas vai ter alguém que vai ouvir e vai entender que a Eucaristia, que essa presença, que esse Deus vivo é o único capaz de transformar, que o milagre pode acontecer, que a minha vida pode ficar de verdade transformada e que por causa dele eu posso transformar a minha via de caminhar e eu posso sair do ressentimento para qual é a grande palavra? Gratidão. Eu posso fazer uma via de gratidão. Então, na verdade, viver a vida eucarística é viver a via da gratidão. Filó, mas você não sabe o que é perder um filho. Mas eu posso viver dizendo a Deus obrigado, porque eu fui mãe e serei eternamente mãe. Obrigado porque eu gerei e fui pai e serei eternamente pai. E eu posso dizer, independente do que aconteceu, eu posso caminhar pela gratidão. Poderia não ter tido, mas eu tive. Obrigado porque eu tive uma mãe, obrigado porque eu tive um pai, obrigado porque eu tive um irmão, obrigado porque eu tive um emprego que até perdi. Então, aprender a agradecer. O dia que a gente aprender a agradecer, nós veremos que nós temos tanto mais para agradecer do que para pedir. Aprender a agradecer porque acorda. Tem uma coisa tão espetacular quanto essa. Virou sozinho na cama, levantou sozinho, tomou banho sozinho, vestiu a roupa que quis sozinho, escolheu o perfume, escolheu o meio que vai te levar ao trabalho, ou nem vai trabalhar porque não precisa, mas tem trabalho. Quanta coisa você pode fazer? Então, estar feliz só porque está de pé, anda e fala, para mim é uma alegria. E temos a oportunidade de servir a Deus nosso Senhor. Isso é uma honra. Uma honra. Porque Ele não precisa de nós. É uma honra. Poder viver para Ele, estar atenta, estar em comunhão. Porque também nós iremos encontrar pessoas que no mundo falam dEle. Pessoas que sabem que Ele está vivo. E que Ele habita em nós. E que Ele derrubou a barreira da morte. E nos convida para a glória. Gente, o dia que a gente caminha sobre isso, o que vier, nós damos conta. Porque nada mais é capaz de tirar isso de nós. Aí a gente passa a viver uma alegria que não tem preço. Porque a alegria está em nós. Nós podemos formar a alegria? Não. Mas a alegria é a assinatura do Espírito em nós. Então a Eucaristia, ela é um dom que nos é dado. Nós não podemos fazer por nós. Nós não podemos criá-la. Ela é um dom. E como ela é dada de graça, gratuitamente, nos é oferecido, se espera que você também o receba livremente, por gratidão, por poder receber aquele que vai te alimentar. Eu acho isso uma coisa das mais impressionantes.
A gente poder ser alimentado por aquele que me criou. O meu próprio Deus é o meu alimento. E porque Ele me alimenta, eu sou capaz de viver por Ele. Nós não podemos receber a Eucaristia e escondê-la. O que Jesus falou para Madalena, lá quando Madalena estava chorando no Santo Sepulcro? E o que Jesus falou para os irmãos, para aqueles dois companheiros, discípulos de Emaús? Depois que eles encontraram Jesus, depois que Madalena viu Jesus, o que ela falou com ele? Jesus falou com ela: Madalena, o que você faz agora? Vá, Madalena, e avisa os seus irmãos, avisa os discípulos, que eu estou vivo. É a mesma coisa que a gente recebe na hora da Eucaristia. Você não pode esconder não, vai lá e anuncia que eu estou vivo. Vai lá e anuncia que sou eu, o único que enxugará suas lágrimas. Vai e anuncia que diante de mim não tem mais dor, não tem mais sofrimento, que eu transformo, que eu sou o único capaz de curar um coração quebrado, um coração que está sofrido. Sou eu o único capaz de tirar o ressentimento e virar gratidão. Sou eu o único capaz de te dar força para seguir sua vida, apesar das perdas, apesar das frustrações, apesar da tristeza que você vê. Eu te convido a olhar a vida sobre um outro olhar, mas ter um olhar de gratidão e ver aquilo que eu estou trazendo para você, que você não tem dimensão. Não veja sob a sua ótica, mas veja a partir da minha ótica. Só Ele pode fazer isso. Vai e anuncia que Ele transformou seu coração, que Ele te pôs de pé. Vai e dê testemunho. Mas não tenha ilusão. A vida eucarística é uma vida escondida, porque ela é feita de pequenos atos. É feita de pequenos cuidados. De quando você, às vezes, reúne com mais pessoas que também o conhecem, e vai lá e dá banho naquele que está doente, que não pode fazer isso, arruma a casa daquela pessoa que está acamada, que precisa de alguém que arruma a casa dela, que dê um banho, que lava uma roupa, que passa uma roupa. É aquela criança que está chorando, de repente dá um sorriso, tem preço? Não. É mais ou menos um grãozinho de mostarda, é mais ou menos uma semente que cai na terra, mas ela vai germinar. É uma massa, é um fermento que você põe na massa e que ela cresce, porque essa alegria e esse amor, esses atos de bondade, eles têm o poder de contagiar. Eles vão contagiando, e as pessoas vão falar: menino, por que você anda nessa alegria? A vida está virada do avesso, você está assim, nessa alegria? Fala: porque minha vida pertence a Deus, eu estou nas mãos dEle, e Ele é o meu Senhor, e na minha vida só vai acontecer o que Ele permitir. Eu sou dEle, Ele é meu. Isso é um coisa de louco. Eu poder viver para Ele. Essa frase para a gente: aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Nós vamos parar e pensar. A gente sai da Eucaristia e serve a quem? Às vezes a gente mesmo. E a gente precisa pedir a Jesus: Senhor, todos os dias tem que lembrar disso. O que o Senhor quer que eu faça contigo? O que o Senhor quer que eu faça por ti? Hoje. Porque para amar e servir a Jesus eu só tenho hoje. Hoje lá na Santa Casa tinha que fazer um tour lá de olhar uns pacientes. Eu comecei lá do 12º andar. Quanto sofrimento eu vi, quanta dor eu vi. Eu falava com ele: nós, Jesus, se o Senhor estivesse aqui agora, se o Senhor passar por esses corredores, quantos se levantariam? Quantos? Quanta dor, quanta mulher jovem, 36 anos, casada, com tumor cerebral, está lá em coma, mexe nada, quanta dor eu vi. Pensa, a nossa vida é um fio, nossa vida é tão frágil, e nós perdendo tempo com nada. Acorda feliz de manhã, animada. O que pode te deixar numa cama? Fala: Senhor, me dê um coração disposto a amar, me dê uma vida que eu possa vos servir em cada minuto da minha vida, enquanto eu tenho tempo, Jesus. Eu falo com ele, enquanto eu enxergo, enquanto eu falo, enquanto eu ando. Não me deixa perder tempo, quando eu sei que dia que o Senhor me chama.
Me ajuda a levar ao outro a esperança, a tirar do outro o desespero. Me ajuda a mudar o desespero em esperança. Quando eu vi alguém chorando, gritando tanto nos corredores que foi uma morte atrás da outra, eu falava, mas a vida nossa não tem, a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. E nossa vida é eterna. Morrer é como abrir a porta e encontrar com Ele do outro lado. É assim, é tirar o sapato que incomoda o pé e poder voltar para casa, mas dar ao outro a coragem de viver e falar, não desespere, não desoriente. Nós temos alguém que nos orienta, nós temos alguém que nos conduz, nós temos alguém que nos ama, nós temos alguém que pode enxugar as nossas lágrimas e dizer, tem muito mais para se viver, a vida não vai encerrar aqui, o que eu prometi para vocês é eterno. Consolar o outro, ajudar, dar consolo, trazer a palavra de amor ao outro e falar, coragem. Por quê? Porque quem te sustenta não sou eu, mas é o Senhor nosso Deus. Mas eu não vejo, não precisa vê-lo, você sentirá. Aquela força, aquele que te põe de pé e fala, vamos? Por quê? Porque sou eu que te sustento. Mas se a gente não viver isso em nós, como é que nós vamos passar isso para o outro? Não vamos. O outro fala, estou deprimido, você fala, estou pior do que você. Porque tem gente que disputa a tragédia. Senta em sala de médico. Eu estou com uma dor. Ah, você não conhece a minha. Luta. Fala, por que é impossível falar? Eu não sinto nada. Por quê? Porque eu tenho uma bênção de Deus. E não tenho nada. Qual é o prazer de falar de tanta tragédia? Começa a falar das coisas que Ele faz. Começa a falar da alegria de ter um Deus que você pode correr ali e contar tudo no ouvido dele. Que você pode recebê-lo todos os dias como seu alimento. Você chega na igreja destruída, cansada, você sai renovada, parecendo um menino de 12 anos de idade. Que você pode cantar, aquele que conta com o Senhor renova suas forças. Corre sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque Ele é o meu amparo, Ele é o meu alimento. Aquilo que fez com Elias, que foi a primeira leitura de domingo, a prefiguração da Eucaristia. Elias falou assim, eu quero morrer. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz isso, falei, vou morrer, Jesus, chega. Elias deitou e dormiu. O anjo acordou, acorda Elias, come. Hein? Olhou o pão, comeu, voltou a dormir. Anda, Elias, meu filho, acaba de comer. Para quê? Porque você tem muito que andar ainda. Aquele alimento sustentou Elias 40 dias e 40 noites. Prefiguração da Eucaristia. Então a Eucaristia nos sustenta para viver para Ele. Acordem. Então qual é o propósito da sua vida? É o terceiro P que eu estava falando. É viver para Ele, com Ele, nele. Então vida eucarística é uma vida de gratidão. É caminhar com Ele, agradecendo. Experimenta amanhã, só amanhã. Tem que acordar agradecendo por tudo. Não vai reclamar de nada. Se está fazendo frio, se está fazendo calor, se tem frio, tem paletó, veste alguma coisa, tem um casaco, tem um trem bacana, tem um cachecol, sei lá, quanta coisa você pode vestir. Agradece por tudo. E fala, quem é que está no meu entorno que está precisando de uma roupa? Quem é que está no meu entorno que está precisando de um cobertor? Quem é que está no meu entorno que está precisando de um chocolate quente? Já sai com a garrafa térmica. Quantos irmãos você vai encontrar na rua sentado, precisando de um café quente, de um chocolate quente? Distribui. Você vai fazer um bem ao seu coração que você não tem ideia. Faça a sua vida render para Ele. Então, Santa Margarida Maria Alacoque, quando assistia a missa, ela prestava atenção em duas coisas no altar. A primeira era na cruz, para lembrar sempre o que Deus havia feito por ela. E a segunda coisa que ela ficava de olho, falava, eu tenho que guardar essa imagem, era das velas, para entender o que eu tenho que fazer por Ele. Eu tenho que me consumir por Ele. Gente, porque todas as nossas vidas, toda a vida, se a gente avaliar, ela funciona mais ou menos como, ela pode ser comparada a um pão, porque a gente parte e reparte. Então, todas as nossas vidas podem ser pão, mas nem toda vida vira Eucaristia. Porque a Eucaristia significa se doar, se entregar, se consumir. Porque a gente consome o mundo e as coisas, mas o mundo também nos consome. E nós, de certa forma, vamos envelhecendo, vamos sendo consumidos. A questão é saber quem me consome, aonde eu estou sendo gasto. Mas se gastar por causa dele, é espetacular. Se consumir por causa dele, aí sim, é viver uma vida com propósito. Então viver eucaristicamente não é para viver uma vida de brilho, é uma vida discreta, escondida, mas quem é que tem que ver?
Só ele. Irmã Dulce hoje, não é? Irmã Dulce hoje, aquela vida que ninguém viu. Viveu mais o resto da vida dela com 70% do pulmão comprometido. Dormia sentada. Não podia deitar. Não tinha como respirar. E cuidava o dia inteiro dos pobres, doentes. Hoje o Evangelho dizia, e eu falava isso lá no hospital hoje com a enfermagem, eu falava, a coisa para mim mais difícil da vida é ser filho de Deus. É maravilhoso, mas é difícil. É difícil demais a gente revelar na nossa vida quem é o nosso Pai. Mas aqui no hospital, onde na Santa Casa nós temos a oportunidade de cuidar daquele que ninguém quer, 100% SUS. Nós temos a grande oportunidade de santificar a nossa vida. Porque a profissão que escolhemos é a profissão de poder santificar. Porque cada banho que vocês estão dando a essas pessoas, todo mundo em coma, fazendo curativo, cuidando, é uma oportunidade de cuidar dele mesmo. Porque quando ele falava a respeito das crianças, hoje ele dizia, os anjos deles, os anjos da guarda dessas crianças, estão diante da face do meu Pai continuamente. Então o que você fizer ao menor, você fez a mim mesmo. Então entender isso, né? Como é que hoje eu posso cuidar do Senhor, cuidando do meu irmão que estiver ao meu lado? Então isso é uma chamada para nós, para que a gente viva uma vida de verdade. A nossa vida eucarística tem que revelar aquele que eu creio, aquele que eu recebi, aquele que eu fui alimentada, é aquele que eu tenho que revelar. Qual é o alimento que me sustenta? É Ele. Então, na verdade, nós temos que viver uma vida de gratidão e aprender a dizer o dia inteiro, obrigado, por não ter desistido de nós. Obrigado por se juntar a nós no nosso caminho. Assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. O Senhor todos os dias vem ao nosso encontro, todos os dias, em todas as situações o Senhor vem. E o Senhor está sempre perto de nós, para nos encorajar, para não fazer com que a gente desespere, para nos sustentar e para nos ajudar a viver no eterno obrigado. Porque aquilo que Deus fez por nós, não tem como a gente pagar. Porque é grandioso demais, um Deus que se submete a se tornar humano, vir até nós para nos ensinar a ser homens e mulheres, filhos do Altíssimo, e continuar nos alimentando a cada dia para nos devolver de volta para a casa do Pai, aonde viveremos eternamente. Não deixe a morte, as perdas desorientarem vocês. Nós temos que dar testemunhos daquilo que cremos. Viveremos eternamente e um dia até esse corpo será transformado e será devolvido e nós viveremos com o corpo que Ele nos deu, não só com a alma, com o corpo. Isso é extraordinário. Não pode existir um Deus como esse. Não pode. Então coragem, coragem. Hoje todos nós recebemos a Eucaristia. Coragem, sai daqui com alegria no coração, com a força, um testemunho com o coração em chamas, para poder levar aqueles que estão desanimados, desorientados, sem esperança, a maior razão que nos sustenta e nos mantém de pé. Aquele amor que é eterno, que ama cada um de nós sem igual, e que vai nos amar eternamente, essa força que nos põe de pé, que nos reconstrói, e que nos dá vida nova, aquele que nos tira da cinza, nos tira da miséria e faz uma vida nova acontecer. Esse que faz esse milagre, todos os dias, só tem um nome, é Jesus de Nazaré. Que Ele nos dê a graça de poder vivermos a nossa vida eucarística, não só receber a Eucaristia, mas de sermos testemunhas da esperança e de contar uns para os outros aquilo que Ele já tem transformado em nós, porque o seu testemunho me sustenta, o testemunho do outro me sustenta e o meu sustenta vocês. É assim, nós que cremos temos que conversar uns com os outros para que uns seja força para o outro nesse caminho, porque nós estamos diante de um mundo que está ao limite da autodestruição, mas é o amor de Deus, a força, a esperança e a nossa coragem que vai ajudar a esse mundo permanecer de pé. Que Deus nos mantenha unidos a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer.